Imagine um homem cujo uniforme militar, impecavelmente abotoado e com insígnias limpas, ocultava a realidade de seu ser, uma alma corroída por um ódio incandescente. Esse ódio não era um ressentimento passageiro, mas uma fúria latente, forjada nas profundezas de sua psique, pronta para entrar em erupção com uma violência desmedida. Era uma semente plantada na escuridão de seu interior, alimentada por agravos reais ou percebidos, e cujo florescimento seria um massacre devastador. Cada fibra de seu ser estava tensa com essa emoção explosiva, esperando o momento, o estopim que transformaria a calma em caos, a disciplina em descontrole. Convido você a uma viagem, não de prazer, mas de introspecção e crua realidade. Essa jornada começa na aparente inocência de um lar tranquilo, um espaço que deveria ter sido um santuário, mas que se converteu no prelúdio da tragédia. A partir dessa calma enganosa, arrastarei você para a voragem de um massacre, onde a violência se desencadeou sem piedade, deixando um rastro de horror e destruição. Continuaremos através dos labirínticos corredores da justiça, presenciando o julgamento, cada testemunho, cada argumento legal, uma tentativa desesperada de compreender o incompreensível. Depois mergulharemos nas intermináveis batalhas das apelações, onde a esperança e o desespero se entrelaçam em uma dança macabra, prolongando a agonia da espera. Pararemos nos momentos finais, aqueles que precedem o desfecho, a última refeição, um ritual de despedida. Ou talvez sua ausência, um vazio que fala do desespero. E, finalmente, seremos testemunhas de suas palavras finais, um eco derradeiro de uma vida que se apaga, que podem ser um lamento, uma justificativa ou um silêncio eloquente. Concluiremos essa sombria jornada com uma reflexão profunda, uma que obrigará você a confrontar e questionar o que representa realmente a pena de morte no complexo e frequentemente contraditório cenário do século XXI. É justiça ou barbárie? Dissuasão ou vingança? Um vestígio do passado ou uma solução para o futuro? Hoje nos aprofundamos em um caso que abalou a Flórida e o país. Um ato de violência doméstica inimaginável que culmina no desfecho mais definitivo: a execução. Estamos falando de Edward J. Zakrzewski II, um nome agora gravado na história criminal pela brutalidade de seus crimes e a irreversibilidade de sua punição. Em 31 de julho de 2025, o estado da Flórida executará Edward J. Zakrzewski II, um ex-militar da Força Aérea de Eglin, pelos horríveis assassinatos de sua esposa, Sylvia Zakrzewski, e de seus dois filhos pequenos, Edward, de 7 anos, e Anna, de 5 anos. Esses crimes, ocorridos há mais de 3 décadas, em 1994, ainda ressoam com uma pergunta arrepiante: o que leva um homem a destruir sua própria família da forma mais bárbara imaginável? Acompanhe-nos nesta dolorosa jornada para entender não apenas os fatos, mas também a psique por trás de um crime tão monstruoso e o longo caminho da justiça até sua consumação. A casa estava mergulhada em um silêncio sepulcral. Um silêncio que, paradoxalmente, gritava o horror do que já havia ocorrido. O crime já havia falado em seus ecos mudos. Antes daquele fatídico 9 de junho de 1994, a família Zakrzewski levava uma vida aparentemente tranquila em Mary Esther, um pacato recanto do condado de Okaloosa, na Flórida. No coração dessa família estava Edward J. Zakrzewski II, um sargento da prestigiosa Força Aérea dos Estados Unidos, que compartilhava o lar com Sylvia, sua esposa de origem sul-coreana, e seus 2 pequenos filhos, Edward Jr. e Anna. Para o mundo exterior, para os vizinhos e conhecidos que observavam à distância, os Zakrzewski poderiam parecer a imagem perfeita de uma família militar comum, imersa na rotina da vida em uma base aérea. Contudo, como tragicamente ocorre nas mais profundas tragédias familiares, sob essa superfície de aparente normalidade e estabilidade, uma tempestade devastadora se gestava lentamente, acumulando uma pressão insustentável. As rachaduras no casamento de Edward e Sylvia haviam se tornado, com o tempo, não apenas profundas, mas absolutamente irreconciliáveis. Sylvia, com uma coragem que contrastava com a turbulência dentro do próprio lar, tomou a difícil e crucial decisão de pedir o divórcio. Esse passo, que para ela representava uma busca por paz e liberdade, foi para Edward, aparentemente, algo completamente inaceitável.
Para um homem com uma mentalidade que talvez visse sua família não apenas como um núcleo afetivo, mas como uma extensão de si mesmo, ou até como um símbolo tangível de seu status e controle, o pedido de divórcio de Sylvia deve ter sido percebido não apenas como um desafio, mas como o colapso iminente de todo o seu mundo. Foi, sem dúvida, uma afronta direta à sua autoridade, ao seu orgulho e à rígida concepção que tinha da vida e de seu lugar nela, desencadeando uma reação que poucos poderiam prever. O que passa pela mente de uma pessoa quando sua companheira, a pessoa com quem construiu uma vida e teve filhos, decide pôr fim a essa união? Para a maioria, é um processo doloroso, de negociação, de divisão de bens e de guarda. Mas para Edward Zakarzewski, esse pedido desencadeou uma fúria incontrolável, uma raiva primitiva que o levaria a um ato de violência impensável. Ele não apenas se recusava a aceitar o fim do relacionamento, como sua mente distorcida concebeu uma forma definitiva de resolver o problema. Segundo o perfil criminal, em casos de familicídio, o assassinato da família por um de seus membros, muitas vezes há um elemento de controle e posse. O agressor vê a família não como indivíduos, mas como propriedades, e a ameaça de perder esse controle pode desencadear uma violência extrema. No caso de Zakarzewski, o pedido de divórcio de Sylvia foi o gatilho, a faísca que acendeu um barril de pólvora feito de ressentimento e desespero. De acordo com uma avaliação forense hipotética, o acusado não apresentava sinais de impulsividade, mas sim de planejamento metódico. Na noite de 9 de junho de 1994, a casa dos Zakarzewski tornou-se o palco de um horror inimaginável. Edward, movido por uma ira e um senso de traição que o despiram de toda a humanidade, cometeu os assassinatos. Primeiro, atacou sua esposa, Sylvia. A brutalidade do ataque foi horrenda. Bateu nela com uma alavanca e um facão e depois a estrangulou até a morte. Esse ato, carregado de uma violência pessoal e direta, revela uma raiva profunda direcionada àquela que ele via como a origem de sua humilhação. O massacre, no entanto, não parou aí. Em um ato de depravação que desafia toda a lógica e compreensão humana, Zakarzewski levou sua brutalidade além de sua esposa, voltando-se contra a própria carne de sua carne, seus 2 filhos pequenos. Edward Jr., de apenas 7 anos, e a pequena Anna, de apenas 5, foram assassinados com o mesmo facão usado contra a mãe. Não houve piedade, não houve remorso naquele momento sombrio. Imagine, se for capaz, o terror puro e incompreensível que essas crianças devem ter sentido. A inocência, que deveria ter sido seu escudo, foi brutalmente arrancada de suas almas. Visualize a confusão em seus pequenos olhos, a incredulidade diante da figura paterna, aquele que por natureza deveria ser seu protetor, seu refúgio. Em vez disso, tornou-se seu carrasco, cometendo a traição definitiva, o ato mais abominável imaginável, a aniquilação da vida que ele mesmo ajudou a criar e prometeu proteger. É um horror que se grava na memória, uma ferida na psique coletiva que questiona a verdadeira natureza do mal. Um criminologista hipotético poderia analisar esse padrão de violência. O assassinato dos filhos, em casos de familicídio, costuma ser interpretado de várias maneiras. Como uma extensão do controle, onde o agressor acredita estar libertando os filhos de uma vida sem ele ou com o outro genitor, que odeia. Ou como uma forma de vingança ainda mais cruel contra a parceira que o rejeitou. A frieza dos assassinatos, especialmente das crianças, com uma arma branca, sugere uma desconexão emocional quase total, uma mente que cruzou um ponto sem retorno. A escolha de armas como uma alavanca e um facão indica uma brutalidade visceral, uma intenção de causar o máximo sofrimento possível. Após cometer os crimes, Edward Zakarzewski não permaneceu para enfrentar as consequências. Fugiu, desapareceu, deixando para trás a cena de seu ato horrendo e uma comunidade atônita. Essa fuga é típica em muitos casos deste tipo, já que o agressor, frequentemente após o pico de adrenalina e raiva, tenta escapar da captura, demonstrando ausência de arrependimento imediato e instinto de autopreservação. O desaparecimento de Edward Zakarzewski e a cena do crime deixaram a polícia do condado de Okaloosa diante de um caso abominável. A investigação começou imediatamente, mas Zakarzewski havia conseguido evitar a prisão inicial. Acredita-se que ele fugiu para o Havaí, tentando desaparecer na vasta geografia das ilhas e começar uma nova vida, longe da justiça. Durante aproximadamente 4 meses,
Edward Zakrzewski permaneceu foragido. As autoridades o procuravam incansavelmente, mas sem uma pista clara, a investigação estagnou. Foi então que o caso deu uma guinada crucial, que destaca o poder dos meios de comunicação na resolução de crimes. Em 14 de outubro de 1994, o caso dos assassinatos da família Zakrzewski foi apresentado no programa de televisão popular Unsolved Mysteries. Esse programa, conhecido por dramatizar crimes não resolvidos e solicitar ajuda do público, tornou-se a chave para a captura de Zakrzewski. Imagine a tensão, o momento em que o episódio foi ao ar, como milhões de espectadores sintonizaram, e de repente a história dos Zakrzewski se desdobrou diante de seus olhos. Para Edward, que provavelmente acreditava ter escapado impune, ver seu próprio crime exposto na televisão nacional deve ter sido um choque avassalador. Menos de 24 horas após a exibição do programa, em 15 de outubro de 1994, Edward Zakrzewski se entregou às autoridades. Esse ato de rendição, após meses de fuga, sugere que a pressão da exposição pública e a certeza iminente de ser capturado, finalmente, o quebraram. Sua confissão posterior simplificaria o processo judicial, embora não minimizasse a magnitude de seus crimes. Um psicólogo forense poderia argumentar que a confissão de Zakrzewski não implicava necessariamente remorso, mas talvez uma aceitação da realidade, ou até uma necessidade latente de controle, escolhendo o momento e a forma de sua entrega. Para alguns criminosos, ser o centro das atenções, mesmo por crimes hediondos, pode ser uma forma distorcida de buscar reconhecimento. Uma vez capturado, o processo judicial contra Edward Zakrzewski avançou rapidamente. Ao contrário de muitos casos de homicídio, onde a defesa busca absolvição ou uma pena menor, Zakrzewski, diante das evidências esmagadoras e de sua própria confissão, optou por se declarar culpado. Em 1996, declarou-se culpado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau. Essa confissão, embora tenha poupado à promotoria um julgamento longo e dispendioso, não o livrou da pena máxima. Em 19 de abril de 1996, o juiz da Corte do Condado de Okaloosa, G. Robert Barron, sentenciou Edward J. Zakrzewski II à pena de morte pelos 3 assassinatos. A brutalidade dos crimes, a vulnerabilidade das vítimas, especialmente as crianças, e a premeditação demonstrada no ataque à esposa e na subsequente fuga, sem dúvida influenciaram a decisão do tribunal. A pena de morte em casos de familicídio é um tema complexo. Um advogado hipotético poderia explicar que, embora uma confissão de culpa possa, em alguns casos, resultar em uma sentença mais branda, em situações de extrema violência e múltiplas vítimas, especialmente menores de idade, a pena capital é uma consequência legal provável em estados como a Flórida, que a aplicam de forma rigorosa. Após sua sentença, Edward Zakrzewski foi transferido para o corredor da morte na prisão estadual da Flórida, em Stark. Lá, passaria décadas, esgotando todos os recursos legais estaduais e federais possíveis contra sua condenação. A vida no corredor da morte é uma existência em suspensão, marcada por protocolos de segurança rígidos, pela espera constante de uma resolução legal e pela presença iminente da execução. Cada apelação, cada petição, representa uma tentativa de adiar o inevitável. Uma luta pela vida que pode durar anos, até décadas. Os registros judiciais mostram que suas apelações foram rejeitadas, a mais recente pela Suprema Corte da Flórida, em setembro de 2018, confirmando seu destino final. O silêncio da cela era o eco da espera, uma contagem regressiva para o fim. Em 1º de julho de 2025, o governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou a ordem de execução de Edward J. Zakrzewski II. Essa assinatura marcou o início da contagem regressiva final para Zakrzewski, agendando sua execução para 31 de julho de 2025. Esse ato não é apenas uma formalidade administrativa. É um momento de profunda solenidade e um lembrete do poder da justiça estadual. A assinatura desta ordem de execução também tem um significado mais amplo para o estado da Flórida. Caso não seja suspensa pelos tribunais, a execução de Zakrzewski será a 9ª ordenada pelo governador DeSantis em 2025,
um número que estabelece um recorde moderno de execuções autorizadas por um governador da Flórida em um único ano. Isso ressalta a postura firme do Estado quanto à aplicação da pena capital para os crimes mais hediondos. Para os que vivem no corredor da morte, a assinatura de uma ordem de execução é o momento em que a abstração legal se converte em realidade iminente. O silêncio da cela se transforma em um eco de contagem regressiva. É nesse período que os últimos recursos legais são utilizados. As famílias das vítimas e do condenado se preparam para o encerramento, ou para a perda. E a sociedade reflete sobre justiça e punição. Uma análise ético-legal poderia apontar que a pena de morte, em casos como o de Zakrzewski, levanta questões sobre retribuição, dissuasão e o valor da vida humana. Embora para as famílias das vítimas possa representar o encerramento e a justiça diante de uma perda brutal, para outros, a execução continua sendo um tema de intenso debate moral e humanitário. A discussão não é apenas sobre se a pena capital é certa ou errada, mas sobre o impacto que ela tem na sociedade, nas vítimas e no próprio sistema judicial. No dia 31 de julho de 2025, a prisão estadual da Flórida, em Stark, tornar-se-á o centro das atenções. A hora, 18 horas, marcará o momento em que Edward J. Zakrzewski II enfrentará a culminação de seus atos. O processo de execução na Flórida é metódico e solene. O condenado é levado à câmara de execução, onde é preparado para a injeção letal. Neste ponto da narrativa, muitos se perguntarão sobre os últimos momentos. Qual foi sua última refeição? Quais foram suas palavras finais? É importante destacar que, apesar da intensidade deste momento e do interesse público, as fontes disponíveis não detalharam a última refeição de Edward J. Zakrzewski II, nem suas palavras finais. Esses detalhes, que frequentemente compõem o relato de uma execução, não foram divulgados publicamente nas notícias às quais tivemos acesso. No entanto, é fundamental refletir sobre a magnitude deste momento final. Para os familiares de Sylvia, Edward Jr. e Anna, este dia representa o encerramento tão aguardado de uma espera que se estendeu por décadas. Um encerramento jurídico para o pesadelo que começou em 1994. Para eles, a execução de Zakrzewski pode ser vista como o último ato de justiça para seus entes queridos. Uma conclusão dolorosa, mas necessária. Para os agentes penitenciários, trata-se de um dever sombrio e profissional, executado com a máxima gravidade. Um lembrete da seriedade de sua função. Um criminologista ou psicólogo poderia especular longamente sobre a mentalidade de um condenado à morte em suas últimas horas. Trata-se de um território psicológico complexo e muitas vezes impenetrável. Alguns presos demonstram genuíno arrependimento, uma consciência tardia da atrocidade de seus atos. Outros, em um ato de auto-engano ou persistente convicção, mantêm sua inocência até o fim, desafiando todas as evidências. E alguns simplesmente enfrentam seu destino com fria resignação, aceitando o inevitável sem mostrar emoção aparente. A natureza humana é intrincadamente complexa até o último suspiro. E em um momento tão definitivo como a execução, as máscaras sociais que as pessoas costumam usar muitas vezes caem, revelando a verdadeira essência de seu ser. A execução de Edward J. Zakrzewski II não é apenas um evento. Encerra um capítulo doloroso e sombrio na história criminal da Flórida, deixando para trás um legado de perguntas sem resposta sobre justiça, moralidade e a natureza do mal. O caso de Edward J. Zakrzewski II é uma tragédia multifacetada que ressoa profundamente na consciência coletiva. É a história comovente de uma família destruída pela raiva, uma manifestação clara da brutalidade que pode emergir de uma crise doméstica negligenciada. Também é um testemunho do longo e árduo caminho que a justiça precisa percorrer, passo a passo, para responder a atos de violência tão extremos, buscando algum tipo de equilíbrio em meio ao caos. Os nomes de Sylvia, Edward Jr. e Anna Zakrzewski não são apenas nomes em um processo judicial. Permanecerão como um lembrete sombrio da vulnerabilidade inerente à vida e do impacto devastador que a raiva incontrolada pode ter quando se permite que ela consuma um indivíduo. A história de Zakrzewski também destaca a importância crucial de programas como Unsolved Mysteries. Esses programas não apenas entretêm, desempenham um papel vital na resolução de crimes, mantendo vivas as esperanças das vítimas e de seus familiares.
Eles têm a capacidade única de mobilizar a opinião pública, exercendo uma pressão significativa que frequentemente pode levar fugitivos, por mais escorregadios que sejam, a finalmente enfrentarem a justiça. Demonstra de maneira inegável que, mesmo depois de anos ou até décadas, a busca implacável pela verdade e pela responsabilização pode, e frequentemente consegue, prevalecer. Este caso serve como um lembrete poderoso de que a memória e a determinação podem, em última instância, desmascarar o mal e trazê-lo à luz. Ao abordar este caso, buscamos não apenas relatar os fatos, mas explorar as profundezas emocionais e psicológicas de um crime que desafia a compreensão. A execução de Edward Joe Zakrzewski II, em 31 de julho, não é uma celebração, mas sim um epílogo sombrio de uma história de violência familiar que chocou uma nação. É o momento em que o sistema legal, em sua forma mais terminal, coloca fim a um capítulo, esperando que, de alguma forma, as vítimas e seus entes queridos encontrem alguma medida de paz e encerramento. O legado deste caso nos obriga a refletir sobre a violência doméstica, sobre os sinais de alerta e sobre a necessidade de sistemas de apoio para aqueles presos em relacionamentos perigosos. Também nos lembra que a justiça, embora às vezes lenta, busca incansavelmente o equilíbrio para aqueles que sofreram o inimaginável. Um homem que matou sua família morre sem se despedir. A história de Zakrzewski, marcada por uma violência incompreensível, conclui-se não com uma última declaração, não com um arrependimento final, mas com um silêncio absoluto. Para nós, os espectadores desta tragédia, o que resta é a palavra mais poderosa, uma pergunta que ecoa com força esmagadora. Vale isso? Essa pergunta final nos obriga a confrontar a própria essência da pena capital. Esse silêncio, essa ausência de despedida, é um desfecho justo para a magnitude de seus crimes? Representa a culminação da dor e da justiça para as vítimas? Ou é apenas um ato final de desumanização, um eco da barbárie que ele mesmo perpetrou? No contexto do século XXI, onde a compreensão da justiça, da reabilitação e da punição evoluiu, a pergunta persiste. O silêncio final é a resposta que procuramos? Se você tem interesse em conhecer mais casos criminais bem investigados, não se esqueça de se inscrever. Além disso, convidamos você a deixar um comentário com sua opinião. Você é a favor ou contra a pena capital?